gera de resíduo e de um monte de coisa. Então, por isso que é importante a gente investir, principalmente nesses principais produtos aí. O que você enxerga como desafios para alinhar inovação tecnológica e sustentabilidade na fabricação dos produtos químicos para construção? Legal, essa é uma pergunta interessante porque é um dos grandes gargalos, vamos falar assim, né? Um dos desafios aí para que a gente possa conciliar, chegar nesse equilíbrio, desempenho e sustentabilidade, né? E a fabricação dos produtos é custo, né? Porque, então assim, é você descobrir novas matérias-primas, né? Então, por exemplo, às vezes, igual a gente falou sobre a questão de regionalização, né? Aqui no Brasil, aqui em Minas, a gente tem às vezes um tipo de matéria-prima. Então, é você conseguir adequar essa disponibilidade de produtos, né? De matérias-primas para você fazer os produtos, formular os produtos e alinhado à questão do custo. Tem que estar equilibrado, né? Que a gente chama de custo-benefício, né? Então, assim, que passa na linha do que a gente estava falando sobre você conseguir produzir um produto que tenha um custo acessível que o mercado vai aceitar, né? E só que isso, o início, ele às vezes o custo, porque tudo é oferta e demanda, né? Às vezes você lança um produto caro, isso já aconteceu. Vou falar até do próprio cristalizante para concreto. E isso há 20 anos atrás, quando ele chegou aqui no Brasil, né? O custo era muito maior. Então, hoje o custo reduziu muito por várias questões. Questão até do mercado mesmo, né? Quanto mais você compra, mais, né? E você consegue... O giro, né? Gerar e consegue produzir isso de forma que você consiga viabilizar. Então, acho que o principal desafio, na minha visão, é matéria-prima, a disponibilidade de matéria-prima e a questão do custo. Porque no primeiro momento você tem que investir muito para desenvolver o produto. Exatamente. E aí depois você tem que investir mais para divulgar o produto, para, né, conseguir essa aceitação do produto e, consequentemente, o consumo. Exatamente. Até que esse consumo se amplia, né? A gente vê, por exemplo, produtos que às vezes já são muito bem difundidos lá na Europa, na Alemanha, e aqui no Brasil não deu certo, porque o custo não foi aceitado, não foi bem aceito pelo mercado. Às vezes nem esperou chegar naquele tempo, aquela curva ali de o produto realmente pegar no mercado. Isso eu já vi. Assim, e aí já teve uma desistência, né? Exatamente. Tem produtos, às vezes, que a empresa traz, às vezes, para o Brasil, não emplaca, porque não deu tempo, às vezes o mercado não conseguiu, e às vezes ele vai ficar só na Europa, só na Alemanha, a gente não consegue... E eu acho que o Brasil tem um pouco isso, assim, ao mesmo tempo que você tem, porque o país é muito grande, você tem muita oportunidade de venda, você tem um mercado muito grande. Tem. Que pode comprar. No entanto, também eu acho que você tem muita competitividade em relação a tudo. E aí, se você chega com algo dentro desse mercado, exige que você tenha como investir para, assim, aparecer, para conquistar esse público. Exatamente. Com certeza isso é uma questão. Felipe, como que os engenheiros eles podem selecionar os melhores produtos químicos para que esse projeto seja mais sustentável? Legal, esse é um ponto interessante porque a gente vê que muitas das vezes, né, independente do tipo de obra que seja, o tipo de empresa, os engenheiros eles têm muitas vezes um poder de decisão muito grande assim dentro da compra e decisão de uma solução dentro de uma obra, né? Então, assim, o que acontece? Às vezes, se você deixar, por exemplo, porque o processo de compra dentro de uma obra, independente da empresa, ele acontece em etapas, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando esse processo ele é feito, às vezes, pelo setor de suprimentos, estou dando exemplo, eles vão olhar muito o custo. E o engenheiro da obra, ele tem uma importância muito grande nesse processo de avaliar tecnicamente essas questões. São as compras técnicas, né? Então, produtos desse tipo, não dá para comprar só por preço, né? Não tem jeito de decidir só por preço. Então, aí que está o ponto importante. O engenheiro ele tem uma responsabilidade grande de decidir sobre qual produto e a solução que ele vai usar dentro da obra. Vou dar um exemplo aqui de impermeabilizante, né? De aditivos, de concreto, qualquer uma dessas linhas que a gente está falando, isso se aplica a todos eles, né? De entender um pouco mais profundo sobre esses produtos, as soluções, a constituição química desses produtos. Porque se você não sabe do que eles são feitos, você não vai ter nem ideia se isso gera impacto ou não, sabe? Então, assim, eles entenderem um pouquinho sobre essa questão da constituição desses produtos. E muitas empresas, né, principalmente essas multinacionais de químicos para construção, já têm essas análises já feitas
dos impactos dos produtos, né? Então, vou dar um exemplo aqui de VOC, por exemplo, né? Que é a quantidade de gás carbônico, de oxigênio que o produto ele pode gerar no meio ambiente, né? A gente já tem, por exemplo, informações dentro de ficha técnica dos produtos, da quantidade de VOC que ele está gerando. Então, são alguns índices, né, que a gente tem já de fácil consulta e que é importante que os engenheiros estejam atentos a isso. Então, quando eles tomarem a decisão da solução, não olhar só a questão do custo, é olhar também todas essas questões aí dos impactos ambientais, o que está gerando aí, né, Uma dúvida que me surgiu é que quando a gente fala de inovação, né, e você trabalha numa área que é de trazer muita inovação, e a gente também está falando de uma falta de informação, que os engenheiros, assim como você, eles não têm acesso a essa informação durante o processo de formação. E muitas vezes, acredito que dificilmente, no processo de trabalho, no dia a dia também. Então, acredito que o papel das empresas que trabalham com esses materiais, até mesmo de fazer um trabalho de educação mesmo desse mercado, né? Exatamente. Nós falamos um negócio tão importante que a gente busca muito isso, né? Eu estou sempre nas empresas, faculdades, nas empresas, em vários lugares para justamente levar conhecimento. Então, a gente junta, às vezes pega uma construtora, você pega uma indústria, você pega um aplicador, né? Que trabalha, às vezes, com uma impermeabilização. Enfim, são dentro de todas essas áreas que a gente falou que são várias, né? Justamente levar o conhecimento. Já que falta o conhecimento lá no mercado, nós que conhecemos do remédio... de formar, né? Exatamente. A gente vai... Então, assim, a gente vai dar palestra, treinamentos, assim, isso é muito comum. Faz muita parte da rotina do meu trabalho, por exemplo, levar essas informações para os clientes, já que o mercado ele realmente está carente. Os profissionais estão carentes dessas informações, assim. Então, esse é um ponto que realmente vai melhorando aos poucos, né? A qualidade das construções, toda essa questão que a gente fala de sustentabilidade, de tecnologias. Então, assim, se a gente não levar, eles realmente provavelmente não vão ficar sabendo. E o uso de aditivos sustentáveis, ele aumenta o custo das construções? Acho que é um pouco o que você falou, né? Às vezes você está pagando um pouco mais caro num produto, mas existe uma outra coisa para a gente avaliar ali de custo que gera uma economia porque tem a ver com a qualidade, porque tem a ver com a aceleração do processo. Exatamente. Isso com certeza aumenta, assim... Você vai buscando materiais novos, né? Às vezes até agregados recicláveis, né? Que é um assunto super atual. Que você, para fazer um concreto, né? Igual eu falei que existem brita, areia, são os agregados do concreto, né? Você pega agregados que são recicláveis e traz para o concreto, por exemplo. Isso tudo vai aumentando o custo, né? Então, assim, de fato acontece, mas a gente precisa disso, né? Você não pode botar isso como um empecilho e... simplesmente deixar para lá. Você vai ter que realmente continuar buscando e otimizando, né? Tentar buscar matérias-primas da melhor forma possível e tentar Afinal, aumentar esse volume. somos engenheiros, precisamos trabalhar com a matemática. Exatamente. É isso aí. E quando a gente fala de oportunidades, as principais oportunidades de crescimento para o mercado de químicos na construção que você enxerga, assim? Legal. Eu acho que eu tenho visto, assim, né? Vamos separar por segmentos, assim, né? Dentro da área de edificações, eu vejo uma crescente muito grande nas obras populares, grandes volumes, né? Então, a gente tem visto no mercado hoje construções que você envolve quase que uma produção em série, assim, né? Às vezes, casas com parede de concreto. Então, eles têm mudado muito as tecnologias, né? A gente chama de forma executiva, né? Do concreto, das estruturas. Mudando às vezes para concreto, que a gente não fazia antigamente. Mas antes você tinha uma parede de tijolo, hoje você tem casas com paredes de concreto. Então, eu vejo um investimento muito grande dentro dessa área. Vejo investimento grande na parte de indústria, que é o que move muito a economia, né? E uma necessidade cada vez maior. Então, assim, a gente tem tido o surgimento de novas indústrias. E essas indústrias que a gente falou que estão já muito antigas, né? Precisam ser feito um processo de tratamento, né? De revitalização dela. Então, eu vejo o investimento da empresa de química para construção muito forte nessa área industrial. Outro ponto que eu vejo muito forte também hoje, investimento alto, são nas áreas de infraestrutura.
que as cidades estão crescendo muito rápido,